Bem-vindo a mais um podcast aqui no Tec Concursos. Hoje a gente está com a Victoria Lange, 01 do concurso de auditor fiscal de Porto Alegre. Ela tem muita experiência boa para contar para a gente e eu quero convidá-la aqui. E aí, Vitória, tudo bem? Queria que você se apresentasse para todo o universo do mundo dos concursos que ainda não te conhece, sua formação acadêmica, tua idade, de onde você vem e sua trajetória profissional aí antes da aprovação no ISS Porto Alegre. Parabéns desde já. Muito obrigada. Primeiramente, boa tarde, no horário que a gente está gravando, ou boa noite, bom dia para o pessoal que está assistindo em outros horários. Então, como o Wilson falou, meu nome é Vitória, tenho 35 anos, sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Me mudei para Porto Alegre em 2013, após a minha formatura. Eu me formei em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. E estou aqui residindo em Porto Alegre, agora trabalhando como auditora fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre. E vou contar um pouquinho para vocês das minhas estratégias de estudo, dos obstáculos que eu enfrentei nessa longa jornada para chegar nessa nomeação aí como 01 em Porto Alegre. Você, durante a faculdade, você já imaginava que concurso seria uma opção? E se sim, você imaginava alguma área específica ou você já sempre sonhou com a área fiscal? Durante a faculdade, eu tinha sim vontade de prestar concurso público, mas eu fui desenvolvendo uma paixão pela advocacia, por diversas áreas, inclusive de direito de família. Acontece que quando eu me formei, ali no meu primeiro ano após formada, eu tentei advogar em escritórios privados, né? E logo no início eu percebi que a remuneração que os escritórios proporcionavam não era uma remuneração compatível com a forma que eu gostaria de viver, né? Com a minha independência financeira. Então, a partir ali de um ano de formada que eu cheguei a essa conclusão de que eu gostaria de prestar concurso público. A minha mãe também sempre me incentivou a prestar, mas eu não tinha nenhum concursado, nem na minha família materna, nem na paterna. Então, era algo assim que eu tinha parentes de amigas que eram concursados, mas não era uma realidade próxima de mim. E eu achava que era algo muito, muito complicado, muito difícil, que fosse algo impossível. Então, foi surgindo essa vontade quando eu já estava ali com os meus 24, 25 anos. E aí, você olhou alguma área assim que você se apaixonou? Defensoria Pública, o pessoal da área jurídica também vê provas de delegado. Você já conheceu a área fiscal nessa época? Como que tu chegou aí na área fiscal? Então, eu no início queria prestar concurso público para obter uma independência financeira, para eu conseguir, né, uma boa remuneração. Ainda não estava almejando uma área específica que eu gostaria de trabalhar até o final da minha carreira. Então, eu fui para a área jurídica, eu nem me questionava se eu teria capacidade de ir para outras áreas. Então, eu fui diretamente para a área jurídica. Prestei concursos para o Sistema S, que apesar de não ser regime estatutário, de ser uma prova objetiva, ali que tu presta, eu fiz para essa área do Sistema S, fiz para a Defensoria Pública como analista, fiz para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul como analista. Então, inicialmente, o que eu queria era uma remuneração ali que eu conseguisse me sustentar, que eu tivesse uma independência financeira, mas eu não pensava ainda no prazer de trabalhar. Eu queria trabalhar com algo que eu soubesse, né, que eu já tinha conhecimento em razão da faculdade, e que me remunerasse bem. Eu não tinha ainda esse pensamento de será meu cargo final. Era aquele famoso concurso escada que a gente presta para conseguir, né, ter uma boa qualidade de vida e seguir estudando. E aí, E aí, pra... Tá, mas e como que você chegou na área fiscal? Você fez esses concursos, por que que eu tô te perguntando? Porque o pessoal da área jurídica tem muito medo de exatas. Normalmente a galera tem a galera que se apaixona por direito desde o ensino médio, mas tem a galera que escolhe direito porque não quer nunca mais fazer uma conta na vida. E você foi para a área fiscal que tem contabilidade, matemática, a sua prova também teve TI pesado. Assim, você tinha medo, assim, ou você, quando viu essa área, gostou, se apaixonou e foi pra cima? Eu tô rindo porque eu tive tanto medo, Wilson, tanto medo. Eu lembro muito bem que eu tinha feito os concursos de escada e que eu fui nomeada. Nos que eu fiz e estudei, sempre eu fui nomeada. Eu falei, não teve uma prova que eu estudei e eu não fui nomeada.
É quase um resultado matemático do teu esforço ter essa recompensa. Depois de ter sido nomeada, era ali 1º de janeiro de 2018, e eu estava conversando com meu esposo de qual o próximo passo, né? O que eu ia fazer agora? E eu pensava em prestar defensoria pública, em prestar para delegado de polícia, eu estava em dúvida de qual concurso eu ia prestar. E meu esposo é auditor fiscal, e ele sabia que eu tinha um pós em direito tributário, porque durante o meu estudo para concurso e o tempo que eu estive na advocacia privada, eu fiz um pós em direito tributário, um pós muito bom, assim, de uma doutrina relevante para a área tributária. E ele fez essa sugestão, por que eu não prestava o concurso para a área fiscal. E a minha primeira reação é: não tem condições, não tem condições, eu não estudo matemática desde 2007. Ó, tô entregando, já falei minha idade, né, mas me entreguei novamente. Eu não estudo matemática desde 2007, eu nunca vi estatística na vida, raciocínio lógico, gente, eu passo longe. E aí ele falou assim: isso tem solução, é só tu ir lá, tu te dedicar, tu estudar, tu fazer muito exercício e tu vai conseguir. O meu medo nem era contabilidade, tá? Era principalmente estatística, raciocínio lógico e matemática financeira. Eu pensava assim, mesmo que um dia eu aprenda, eu não vou conseguir resolver em 3 minutos uma questão É, complexa tem da. isso, né? Só que é uma coisa que depois eu vou falar. Gente, treina o tempo de resolução. Não adianta saber resolver se tu demorar 15 minutos, né? Tu tá aprendendo pontos importantes. Então, ele teve essa conversa comigo e me falou sobre mentalidade. Que eu tava com uma mentalidade ali de dando para trás, né? Eu não tava acreditando no meu potencial, não tava tendo autoconfiança. Isso foi algo que eu desenvolvi, que até hoje eu luto para ter essa autoconfiança, mesmo tendo ficado em boas posições nos concursos públicos. E daquele momento eu tentei virar uma chave, dizer, olha, é possível, sabe? As pessoas conseguem, eu também vou conseguir. Talvez eu demore mais tempo, como eu demorei, mas eu também vou conseguir. Então, a minha virada de chave foi graças a essa sugestão do meu esposo, que por eu ter muita confiança também na opinião dele, eu resolvi me empenhar na área fiscal. Como eu gostava de direito tributário, eu tinha afinidades. Eu tinha afinidades, assim, eu conseguia me imaginar como auditora fiscal. Eu amo o meu trabalho, eu sou auditora agora há 3 anos, antes eu estava atuando em outro município. Eu amo o que eu faço, então, assim, foi uma decisão completamente acertada e que eu agradeço muito ele pela sugestão que ele me deu. Você sempre estudou e trabalhou nessa sua jornada, né? E quantas horas líquidas você conseguia fazer durante a semana? Você separava um horário, mas você gostava de estudar nos intervalos, ou você só estudava nesses horários específicos? Como que foi essa sua jornada? E as adaptações também que você fez durante essa sua jornada? A trajetória foi longa, né? Então, assim, quando eu estava estudando para a área jurídica, eu não tinha muita questão de horas líquidas, de organização, de ter um tempo de estudo reservadinho. Eu estudava após o meu trabalho sem um método, tá? Deu certo também, mas eram concursos de analista, né? Não era um concurso de auditor fiscal. Quando eu comecei na área fiscal, ali em 1º de janeiro de 2018, porque logo em seguida eu tomei a decisão e já comecei a estudar, porque eu assim, ó, não coloque distrações. Você quer algo, vá atrás agora, não é segunda-feira, é agora. Então já virou o ano, eu comecei ali a adquirir materiais em PDF, assinei o site do Tec Concursos aqui, né? Então eu já fiz as assinaturas, já comecei a estudar. E aí eu reservei horários na minha agenda. Então, ali em 2018 e 2019, que eu estava me preparando para a área fiscal municipal, o que eu fazia? Eu lembro que eu acordava 4h30, por aí, estudava das 5 até umas 7, das 7 às 8 eu me arrumava, 8h30 eu estava no meu trabalho. No horário do almoço, eu estudava também uns 40 minutos. O meu trabalho terminava umas 5h30, 6 horas eu estava em casa, me arrumava, jantava até umas 7 e estudava de umas 7 até umas 9 e pouco. Então eu tinha uma rotina 18 e 19 bem puxada entre trabalho e estudo. Prestei em 2019 um concurso público para Porto Alegre, que eu tava super nervosa, ansiosa para a prova, porque eu tava só focando em estudar e trabalhar. Eu não tava tendo tempo de qualidade,
eu não estava fazendo atividade física, eu não estava fazendo terapia, eu não estava vendo amigas, eu me afastei de muitas pessoas para focar no meu objetivo. Lógico, eu tinha muito apoio em casa, tá? O meu esposo, meus enteados, eu tenho 2 enteados, super me apoiavam. Então, nessa prova aí, eu coloco a minha classificação, a decorrência da minha classificação também nessa minha falta de preparo mental para a prova. E aí, depois dessa prova, pensa assim, né? Passou 2 anos estudando, a coitada vai descansar. Não, eu já vi que edital tinha, que prova tinha, e vamos atrás, eu não vou parar. Então, logo depois, eu já prestei concurso público para auditor fiscal de Novo Hamburgo. Então, comecei a me dedicar e mantinha uma rotina de estudos ali puxada, fiquei em 4º lugar naquele concurso. E aí, depois dessa prova, eu dei uma diminuída, assim, eu voltei a estudar umas 4 horas diárias. E, assim, eu não me permitia estudar menos que 4 horas. Eu falava, olha, tem 24 horas no dia, tu trabalha 8. Tu tem tempo para estudar mais 4 no mínimo, entendeu? Quando Então, você pegava uma parte da manhã, uma parte da noite, né? Isso faz com que dá um refresh na mente, né? isso eu sempre diluía ao longo do dia as minhas horas. Quando eu estava na área jurídica, eu não tinha essa técnica. Quando eu fui para a área fiscal, eu me dei conta de que depois de 1 hora ali estudando, eu cansava muito minha cabeça. Então eu trocava, de uns 15 minutos de intervalo, trocava a matéria. E de manhã eu estava muito bem descansada, mas eu não conseguia tocar mais horas. Aí eu diluía, ou no horário do almoço e um pouco da noite também. Isso tornava o meu dia mais dinâmico, eu não enjoava de estar sentada estudando. Mas depois desse concurso de Novo Hamburgo, eu diminui um pouco a minha carga horária. Eu mantive essas 4 horas diárias até julho de 2025, aproximadamente. E no E aí você, pós-edital, no e aí pré-edital, você perdão. assumiu Novo Hamburgo? Você chegou a assumir Novo Hamburgo? Você passou em 2 concursos aí da região do Rio Grande do Sul antes de assumir Porto Alegre, né? Quais foram os concursos mesmo de fiscal? Foi 4º lugar em Novo Hamburgo e 2º lugar em São Leopoldo. E aí você Quando chegou a assumir? Novo Hamburgo, quando eu fui nomeada, eu fui ver a remuneração e no momento em que eu vi a remuneração, o salário que eu estava ganhando naquele momento, no cargo que eu ocupava, ele era superior. Então eu decidi não assumir. E eu acho que eu já tinha sido aprovada no de São Leopoldo também, salvo o melhor juízo, tal, já tinha sido aprovada e eu estava esperando uma outra nomeação. Então resolvi não assumir. O que eu assumi foi o de São Leopoldo, que aí a remuneração era significativamente superior à que eu recebia e era uma carga horária também que eu conseguiria estudar melhor para outras provas. Muita gente não faz concurso municipal. O que acontece? Muita gente acaba sendo atraído só pelos concursos, entre aspas, hypado, né? E às vezes na nossa região sempre tem concursos assim que paga 8, 9, 10. Não é só o da capital e do estado, né? Você aproveitou essas oportunidades, passou aí em concurso da região e muita gente fica desligado. Ó, hoje, Vitória, está aberto, por exemplo, Barueri, Bauru, aqui no Rio de Janeiro tem ISS, Arraial do Cabo, agora vai ter concurso em Angra dos Reis. O pessoal não tem que estar atento a essas oportunidades, né? Você ficou atenta e você chegou a assumir um concurso desse, não foi? Sim, então foi engraçado, porque quem me avisou do concurso de São Leopoldo foi a minha chefe da época. E ela falou: ah, Vitória, tu viu que vai ter concurso para São Leopoldo? Porque a gente acompanhava um site que divulgava os concursos que teriam, né? E aí eu falei: olha, eu não vi. O que eu fiz? Gente, não veja a remuneração por edital, veja na transparência. Isso que eu indico. O pessoal olha, até a remuneração de Porto Alegre, no edital não é uma remuneração atraente, não é atrativa. Então, olhe a transparência e veja quanto a pessoa, o servidor daquela carreira está ganhando. Então, eu abri a transparência e falei: olha, me chamou atenção, é uma boa remuneração. Então, decidi fazer a prova. E eu indico, assim, eu tenho uma amiga agora que está estudando para concursos municipais. Eu aviso: olha, já pensou em tal lugar? Tem uma remuneração boa, próximo da sua casa. Para quem precisa trabalhar e estudar, é excelente, porque tu vai ter uma boa remuneração, uma boa carga de horário e vai conseguir seguir no teu plano final ali, no teu objetivo final, né? Não, é muito bom mesmo. E a gente não pode deixar
as oportunidades passar. E vou te falar, é bom olhar a transparência, mas muitas das vezes sai o concurso, aí tem ali a homologação, aí eles melhoram o cargo. Então, se você tiver dúvida, faz o concurso e só faz igual você fez, passou no concurso e decide lá na hora se vai assumir ou não. Porque às vezes você deixa de fazer o concurso, aí passa uma gratificação aqui e tu não fez, aí perdeu a oportunidade. E para edital, assim, você não teve muito pré-edital, né? Você estava sempre estudando para algum concurso, né? Ou você teve uma fase que você acha que foi pré-edital, assim? Só deixa eu comentar que de Novo Hamburgo eu tive essa queda da cadeira, assim, porque na época que eu prestei, que eu fui nomeada, era uma remuneração inferior, né? E aí depois aprovaram uma gratificação Por tributária. quê? E eu brinco que eu falei com a minha mãe, mãe, a gente sempre põe a culpa na mãe, né? Ela vai ouvir essa entrevista depois. Eu falei, mãe, como é que tu deixou passar? Eu não assumi essa nomeação. E ela falou, olha, a gente tem que decidir com o que a gente tem à nossa disposição naquele momento. E naquele momento a remuneração era menor. Mas tome cuidado, isso você tá certo. Pode depois o cargo melhorar muito, né? Qual era a outra questão que você me perguntou? Eu tava com isso Eu na até ia cabeça, fazer uma assim, por... brincadeira aqui com você, que normalmente o pessoal que fica no órgão fala assim, olha aí, ó, a gente está perdendo um monte de concursado bom. A menina sumiu lá em São Leopoldo. São A Leopoldo. gente tem que melhorar a nossa remuneração, então a gente vai perder mais gente. Ou seja, você ajudou a galera a melhorar, é sempre assim. Já é a tática aí para quem entrar depois, aí fala, ó, a gente vai perder gente. Aí é uma justificativa. Eu estou falando assim, você acha que você teve uma fase pré-edital até a POA, ou o fato de você estar sempre estudando, tentando alguns concursos, isso te ajudou a manter o foco, assim? Aqui eu vou fazer uma observação, porque às vezes tem mentoria que fala: olha, você tem que focar só no concurso final que você quer, não fique se perdendo em editais ao longo do caminho. E eu posso falar, não é uma receita de bolo, tá? Depende do teu contexto de vida. Eu não podia ficar anos estudando para um edital sem estar me sustentando. Não, não tinha como. E eu não queria estar no emprego que eu estava, como na advocacia. Então, tudo depende. Eu fui prestando esses concursos porque eu precisava me sustentar para seguir estudando. É o meu contexto de vida. Se você tem um contexto de vida parecido, talvez seja melhor você já iniciar para um concurso menor, mais fácil de ingressar, e depois segue estudando. Eu vejo, às vezes, mentoria, o que eu fiz, as mentorias não aconselho. Mas para o meu contexto de vida, sim, eu sempre consegui me sustentar bem e cheguei onde eu queria. Então, deu certo. De pré-edital para a área fiscal, eu considero que eu fiz 2018 e 2019, porque eu não prestei nenhum concurso em nem 18 nem 19, né? Eu fui prestar no final de 19. O que acontece 2 anos para ver todas as disciplinas básicas ali, para quem não tem experiência nenhuma em contabilidade, estatística, TI? Caía no meu concurso 19 até engenharia de software para um advogado. Então, assim, são assuntos muito complexos para eu conseguir aprender. Então, esses 2 anos seriam o meu pré-edital, mas eu não esgotei as matérias, esgotei as básicas ali, mas não esgotei todas as matérias que caem, em regra, nos concursos da área fiscal, tá? É muito complicado, estatística, muita matéria. Eu vi o básico ali de tudo, eu não vi todos os assuntos. Então, esses 2 anos aí, eu te diria que foram meu tempo de pré-edital na área fiscal. Agora conta pra gente como que foi a sensação de ser nomeada duas vezes no mesmo concurso. Pessoal, ela fez o concurso em 2018 ou 19 19, isso, 19. e aí ela ficou no cadastro de reserva. Só que aí Porto Alegre ia nomear o cadastro de reserva, só que já ia fazer um concurso para adiantar. Aí ela foi nomeada como cadastro de reserva e foi 01 no próximo, ou seja, foi nomeada duas vezes. Como que foi essa... Aí você queria mesmo Porto Alegre, né? Então, eu queria muito e, assim, eu mentalizava, o meu 01 eu mentalizava todo dia, eu me escrevia no papel que eu ia, 5 vezes, que eu ia ficar em primeiro lugar no concurso, eu me mentalizava, e assim, lógico, eu me esforçava demais, mas essas mentalizações me trouxeram uma confiança gigantesca, que é algo que a gente tem que trabalhar, o concurseiro tem que ter autoconfiança, né? Mas essas duas nomeações para o mesmo cargo, assim,
é uma sensação que eu não consigo nem descrever, assim, foi emocionante, e principalmente por ser um cargo que eu adoro atuar, eu amo meu trabalho, assim, gente, eu sou workaholic, eu trabalho de noite, meus colegas estão sempre brincando comigo que eu tô abrindo mais um turno de trabalho de final de semana, eu amo o meu trabalho. Então a sensação de ter sido nomeada 2 vezes é a cerejinha do bolo de todo esse esforço, toda a recompensa, né, de ter me esforçado tanto e de estar feliz trabalhando, de chegar em casa feliz, sorridente, alegre, contente com as metas batidas, assim. É surreal. Eu acho que a E gente você, tem que se empenhar no objetivo, porque na hora que você alcança, não tem como descrever. muito bom. E você chegou a fazer concursos em outras regiões pelo país? Ou desde o momento que você decidiu fazer concurso na sua região, você manteve o foco? Então, eu ia fazer o concurso de Cefaz Minas Gerais, me inscrevi. Só que durante ali o período que eu estava estudando para Minas, eu fui nomeada em São Leopoldo. E aí eu tava com uma boa remuneração. Remuneração de São Leopoldo é uma boa remuneração, com uma carga horária ali de 30 horas semanais e morando do lado de cá e trabalhando do lado de casa. Aí não fazia sentido eu prestar concurso para ficar longe do meu esposo, dos meus enteados, dos meus pais que moram em Pelotas, porque aqui é 3 horas de distância, Porto Alegre e Pelotas, não fazia sentido. Vou te dizer assim que Santa Catarina é algo que sempre me chamou muita atenção, porque eu gosto muito de Santa Catarina, então o Cefaz Santa Catarina me chamava muita atenção, mas eu acho que eu não abriria mão de estar perto da minha família. E esse sempre foi um valor assim inegociável para mim, eu estar perto das pessoas que eu amo. Acho que isso vale mais do que ganhar bem, do que estar num cargo legal, sabe? Eu estar perto das pessoas que eu amo. Então, como tinha essas oportunidades de Porto Alegre e Cefaz Rio Grande do Sul, que era outro concurso que eu estava estudando, eu não acabei não prestando para fora. E você da área de direito, teve alguma disciplina assim que você percebe que você investiu mais tempo? E se você tinha aquela sensação do tipo, cara, essa aqui é minha disciplina forte, essa aqui é minha disciplina fraca, se você montou alguma estratégia, algum resumo, você tem alguma dica para dar nesse sentido? Então, eu tenho uma facilidade grande de memorização de leis. Então, direito tributário, eu consigo citar o artigo para ti, onde está, em qual lei está, eu acabo memorizando, até porque eu tenho contato com a disciplina há muitos anos, não tem como comparar com alguém que está começando a estudar para a área fiscal. Então, direito tributário sempre foi meu forte, assim, de 30 questões, acertar 28, 29. Dificilmente acertava menos do que isso, porque eu tinha um contato reiterado com a matéria há muitos anos, né? Aí as matérias, sempre que eu procurei investir o tempo, é de acordo com as matérias que mais caiu nas provas, então eu analisava por banca o que mais era cobrado. Nessas matérias que eram mais cobradas, eu dedicava mais tempo. O outro critério, quando saiu o edital, era o peso na prova. Então, se a matéria tinha um peso 2, eu dedicava mais tempo. E com o que eu tinha dificuldade, mas o primeiro não era dificuldade, não adianta, eu tô com dificuldade, eu vou gastar horas aqui. Peraí, tu vai gastar horas com algo que cai na prova? Se cai na prova tem um peso alto, então tu sempre tem que fazer uma análise estatística. Isso quem fazia para mim era meu esposo, tá? Até eu contratar uma mentoria que eu só contratei em 2025, quem organizava, fazia toda essa análise para mim era meu esposo. Ele é muito planejador. Então a gente via o que as principais bancas estão cobrando, qual que é o peso que essas matérias têm, e ele montava os cadernos no TEC para mim, todos. Ele deixava montadinho. Então ele me mandava diariamente o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que estudar e os cadernos. E acompanhava tipo um Big Brother. Olha, aqui a gente vai ter que dedicar mais tempo, tu não foi bem. Então ele ia me dando feedback, sabe? Mas não adianta isso, gente. Não foca no que tu tem mais dificuldade. Analisa se o que tu tem dificuldade cai em prova, porque pode ser um assunto que não é muito cobrado, é pouco cobrado, e se tem um peso grande na prova, vai sempre avaliando assim. Porque eu fui para a prova de 2025 do ISS Porto Alegre sem ter estudado conteúdos, sem nunca ter visto alguns conteúdos, porque eram conteúdos que não caíam e que se caísse o peso era menor. Então eu arrisquei, tá? Eu arrisquei e eu acho que é isso. Tu nunca vai conseguir esgotar todo o teu edital.
Agora, se eu dizer no final das contas, Vitória, o que tu mais estudou? Olha, certamente estatística foi uma matéria que eu estudei muito, TI e contabilidade. Assim, eu acho que das três matérias que eu mais estudei foram essas: contabilidade, TI e estatística. Eu estudei muito, assim, muito, até o cérebro cansar realmente, sabe? Mas estude com critérios. É isso que eu indico quando o pessoal vem conversar comigo. Não vai perder 3 horas estudando uma matéria que não vai cair, né? Isso daí é para concurseiro iniciante. Concurseiro profissional faz análise do que vai estudar. E o Tech te dá muita ferramenta para isso hoje, né? Você tem lá, tem como fazer esses filtros. Mas como que você fez com o Fundatec? Porque a Fundatec, nem todas as disciplinas, ela tem muitas questões, né? Aí você. E isso está acontecendo, por exemplo, o pessoal que vai fazer FADESP, você faz parar. A FADESP também tem essa dificuldade de você buscar questões. Você buscava em qual banca? Você gostava mais de FCC? Até para o pessoal que vai fazer Fundatec no futuro. FCC, VUNESP, CESP, CESP certo e errado, CESP múltipla escolha, FGV. Qual que você acha assim que a Fundatec, olha, escolhe essas bancas aqui que é um pouco parecido. Tem alguma dica? Você percebeu durante sua jornada? Então, até se você for fazer questões da Fundatec, eu falo que existem duas Fundatecs. Uma Fundatec, quando vai fazer um concurso ali de um cargo de nível médio, de um superior com uma remuneração menor, e a Fundatec que faz concurso para, acho que ela já fez procurador, já fez um da Cefaz RS, já fez 2 vezes Porto Alegre. Então ali eles contratam, a composição da banca é diferente. Inclusive eles publicam, né? Isso é uma publicação. Quem vai compor a banca, quem vai elaborar as provas que você vai submeter. Então, quando tu estiver te preparando para a prova da Fundatec, primeiro tenha isso em mente. Não é aquele concurso que vai ser simples, porque às vezes as pessoas falam, A ah, Vitória, questão vai de ser. coveiro não vai cair, não, né? Não vai cair coisinha simples, não. Tu acha que vai fazer. É uma prova simples, Vitória. Eu já fiz uma prova da Fundatec. Não, gente, a Fundatec tem 2 perfis. Isso daí é uma coisa que tu tem que ter bem em mente. Tendo isso em mente, as bancas que eu considero mais parecida ali é a Vunesp e a FCC. Mas como eu te disse, assim, antes da prova de 2019, meu esposo montava, e aí a gente pegava, eu falava, olha, pega a SEP, pega a FCC, pega a Vunesp, e pega provas da Fundatec de cargos de maior relevância, assim, no estado. E depois, em 2025, eu tinha uma mentoria contratada, e eles montavam os cadernos. Mas eu verificava que as bancas eram essas, assim, FGV já muda muito o perfil, muda bastante o perfil. Mas algumas questões, quando já tinha esgotado essas outras bancas que eu mencionei, eles inseriam também. Agora, eu tinha uma forma de trabalhar no pós-edital, no TEC, que eu gostava de, gente, apaga o assunto. Apaga o assunto, tira o assunto ali da questão, porque no assunto, às vezes já tem a resposta e tu tá te sabotando. Na prova não vai vir o assunto em cima. Então eu tirava o assunto e muitas vezes eu tirava a banca também, para não me inclinar e pensar, isso não vai cair, é FGV, sabe? Pode cair, porque a Fundatec tem esse outro perfil. Então eu tenho como se tu excluir, né, essa informação, às vezes eu excluía, mas em regra era VUNESP, FCC, às vezes FGV, eram essas bancas que a gente usava, e Fundatec para concursos maiores. A FGV pode ser concurso de, sei lá, de guarda municipal do interior de não sei da onde, que a prova é pesada de todo que é jeito, né? Mas realmente a Fundatec tem dois grandes perfis. Eu acho que a FADESP também, tá? Então o pessoal que vai fazer você faz parar aí, pega essa dica da Vitória, porque a FADESP, auditor fiscal e fiscal, você vê que é um nível diferente. E lá tem procurador, juiz. E as questões, como que você lidava com as questões? Por que eu estou te falando isso? O pessoal de direito, ele tende a gostar de livro, a doutrina, poxa, eu não entendi isso, ao invés de fazer mais questões, ele prefere pegar um novo livro. Você, qual era o seu perfil e qual a importância das questões aí na sua preparação? Eu errei tanto no início da minha preparação porque eu estudava por livro de doutrina, porque o que acontece? Tu aprende a estudar na faculdade, então tu estuda no modo universitário. No modo universitário, tu vai estudar uma matéria por dia com um livro de doutrina e vai começar a resumir. Então,
Eu até vi o Leandro, que é meu colega, falando nisso. Eu fazia ciclos de estudar uma matéria por dia, logo eu ia voltar no mesmo conteúdo tempos depois, 2 semanas depois, né? E não fazia muitas questões. Isso daí foi no meu início, lá daquele concurso da área jurídica. Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, que eu tive o auxílio do meu esposo ali para organizar, eu estudava o conteúdo e já fazia questões também. E queimei minhas doutrinas, não queimei, brincadeira, eu doei meus livros, tá? Doei meus livros, então eu comecei a usar o PDF, quando eu estava tendo o primeiro contato ali com a matéria, videoaulas, se eu tinha mais dificuldade ali para compreender um conteúdo, e sempre fazendo muitas questões. Olha, deve ter seguramente passado 200 mil questões, assim, eu fiz muita questão, e às vezes a gente apagava e resetava o TEC ali para começar do zero, porque eu adorava, olha, estou em 50 mil, fiz muita questão. Então eu associava PDF ou videoaula com a resolução de questões, tá? E no início da minha vida concurseira eu fiz isso, fazer uma matéria por dia com doutrina embaixo do braço. Quando você for começar a fazer concurso, eu indico assim: esquece o modo que tu aprendeu a estudar. Esquece, estudar para concurso é diferente. É diferente. Então, resolução de questões com certeza é uma forma boa de tu gravar o que tu está aprendendo, de ver o que mais cai, de saber como a matéria é cobrada e até de fazendo questões antes, quando tu faz o estudo ali do PDF, tu consegue direcionar, marcar o que vai cair, né? Grifar o que vai cair, ao invés de pegar uma lata de tinta e grifar todo o PDF, que é coisa que eu já fiz também. Às vezes eu tava lá, terminava de ler uma aula e não tinha mais caneta marcadora, porque eu tinha marcado tudo. Isso não é estudo, gente, não é. Então, eu associava ali as questões e eu fui melhorando as minhas técnicas de resolver questões. Porque no início eu respondia e demorava um super tempo para resolver a questão. Quando eu estava em pós-edital, eu pensava assim: não adianta eu demorar, eu vou ter que administrar meu tempo. Eu posso até demorar um pouquinho mais em algumas questões de exatas, porque exigem elaboração de cálculo, mas aí eu vou ter que ganhar tempo em outra matéria, né? Você tem que saber responder nos 3 minutos em média, né? É essa forma que eu usava para estudar. E aí variava as técnicas. Em pré-edital, eu lia sempre o comentário do professor, o comentário dos alunos no chat, que ajuda muito ler o comentário dos alunos. Às vezes eles trazem dúvidas que tu ainda não tem. E, enfim, deixava o assunto da questão ali. Já em pós-edital, o que eu fazia? Eu nem marcava e via resolução. Eu deixava tudo marcadinho, sem resolver, e depois que eu tinha marcado todas, eu ia resolvendo. Porque tu saber se uma resposta que tu marcou tá certa ou errada, já vai te influenciar na resolução da seguinte. Na prova, tu não vai saber. Na prova, tu não vai saber disso. Tu não vai saber que tu marcou o X certo. E aquela Então, marcar. sensação de se tá errando, né? Você tá acertando ou errando, aquela sensação que você tem na prova, às vezes você nunca tem em casa, né? É, exatamente, eu não gostava de fazer simulado. Então, quando eu estava treinando por questões, eu já resolvia dessa forma: apagava assunto, apagava a banca, marcava todas sem resolver a questão, ia marcando no final. E aí, no final, eu tirava um tempo para ver as respostas. Mas aí eu já tinha visto que eu tinha respondido o caderno em 30 minutos. E que, portanto, eu teria aquele mesmo tempo para resolver na prova, né? Então, essas técnicas eu fui desenvolvendo e criando essa sensibilidade aí estudando, né? Não foi desde assim do início, é a experiência, né? A prática que tu vai criando. Fala aí, o resumo. Você, nessa hora, você já estava fazendo o resumo à mão? Você guardava no Word ou alguma plataforma tipo OneNote? Como que tu fazia nesse pós? Olha, gente, eu tenho vergonha disso porque eu nunca soube fazer resumo. Como eu te falei, quando eu comecei a estudar para área jurídica, eu tentava fazer resumo que ficava praticamente a aula inteira, o livro inteiro. Não ficava um bom resumo. E depois, quando comecei a estudar para área fiscal, eu cheguei a comprar ficha, porque eu pensei assim: se eu tiver uma ficha, eu não vou escrever muito, eu vou escrever do tamanho da ficha, que nada, as aulas viravam um tanto assim de ficha. Não deu pra nem enxergar. Desisti, botei tudo fora também. Falei, não, eu vou comprar o material de alguém. E aí, esse material eu vou imprimir. E aí, ali eu vou colocando observações quando eu fizer questões. Então, eu ia fazendo questão, pegava o material que eu tinha adquirido e colocava ali anotações a lápis. Por quê? Porque um dia aquela anotação ali eu já ia ter memorizado, não ia mais precisar.
Então eu apagava aquela anotação e inseria uma nova que fizesse sentido naquele meu estágio do estudo. Mas eu nunca soube fazer resumo. Até esses dias eu tive que fazer uma. Tive que não. Me coloquei como voluntária para fazer uma apresentação sobre uma parte da reforma tributária, da Lei Complementar 214, para meus colegas auditores fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre. E eu fiquei super ansiosa, assim, nossa, eu vou fazer uma apresentação, eu tenho que resumir esses dispositivos legais, certo? Mas aí eu acho que tinha passado a pressão de prova, consegui resumir bem, os colegas entenderam, elogiaram, então acho que agora eu tô aprendendo a fazer concurso, resumo, depois de tanto ler o resumo dos outros, o mapa mental dos outros, eu tô aprendendo a resumir os conteúdos, mas quando eu tava fazendo concurso, olha, não conseguia, tive que adquirir, assim. Então, quando eu converso com alguém que. Tem muita gente que vem me pedir dicas, assim, no Instagram, enfim. Quando eu vou falar, olha, não sabe fazer material, não gasta tempo, vai lá e compra e complementa, personaliza aquele material. Essa é a minha sugestão. Se você comprar um resumo pronto, utilizar o resumo e começar a anotar, ele meio que vira seu, né? Você se acostuma até a saber onde que estão as posições dos principais pontos da matéria e te tira aquela ansiedade de, pô, tem que colocar tudo. Não, já tem ali o que você precisa. E como que você faz? Como que você analisava a revisão e desempenho? Que tinha matéria que você desempenhava bem, outras não. E por vezes quem faz consultoria fica sempre na dúvida do extra, né? Pô, eu faço o extra, como que eu faço? Você tinha algum tipo de análise, por exemplo, matéria lá de contabilidade, demonstração de fluxo de caixa, ou uma matéria de TI. Você tinha alguma métrica, ou era no feeling, pô, preciso dar uma revisada nisso? Como que você. Porque o pessoal tem muita dificuldade, né, entre revisar e aumentar desempenho e avançar. Como que era o teu feeling aí e a dica que você pode dar pra gente? Eu já tive tantos platôs, isso daí é uma coisa que a gente começa a ver, o platô dos 75, o platô dos 80. Até que eu cheguei no platô dos 90 e entrei em primeiro lugar, que eu tava ali pontuando acima de 90. Mas o meu modo de revisão, ele separa em duas fases. Na fase que eu tinha consultoria, ali de junho de 2025 de fato, perdão, até a prova que foi em janeiro de 25, eles têm um método ali que vem os reforços para tu ter contato se o teu desempenho ficou abaixo da média. Então, tu tem reforços que vão vindo e eles têm mecanismos de revisão cíclica também da matéria, que ela retorna para tu estudar. E aí, essa forma deles de revisão cíclica, eu simplesmente confiava e entregava, e os reforços não vinham muito. Por que não vinham muito? Porque quando eu entrei na plataforma, eu já estava com mais de 90% de acerto nas questões. Então, eu não ficava abaixo em quase nada para vir esses reforços para mim. Mas antes, quando meu esposo estava organizando meus estudos, gente, só mais uma coisa, abrindo. Eu precisava que alguém organizasse meus estudos, porque a criatura trabalha, tem família, tem que estudar, não dá conta de fazer tudo. Eu queria só sentar e estudar, eu não queria estar planejando meu estudo. Então, o meu esposo Júlio fazia isso para mim, e depois foi ali a consultoria que eu contratei. Quando era o Júlio que estava organizando, a gente via também como é que eu tinha pontuado no caderno. Ali, se eu tinha feito menos de 80%, eu pedia para aquela matéria retornar para eu estudar novamente, né? Ou se eu estava ali lendo PDF, vendo videoaula, eu pedia, a gente tinha um mecanismo de umas 3 semanas depois eu voltar naquele conteúdo. Era um método que eu ia no feeling desenvolvendo, mas o critério objetivo era quanto eu estava pontuando. Eu não queria pontuar menos de 80%. Lógico, depois o meu tarrafo, como se diz, subiu. Foi subindo até chegar aos 90, né? Para essas provas maiores. Mas o interessante é, por exemplo, na prova de São eu errei uma questão, a prova inteira. Então eu já estava bem preparada. Quando eu fui fazer esse concurso de primeiro lugar, eu já tinha uma trajetória de que eu estava bem preparada para qualquer tipo de prova, assim. E foi nesse sentido. Eu nunca me deixava tá. Eu queria sempre estar acima da média. Eu queria estar sempre. Eu mirava acima da média. E o que eu não estava acima da média, eu voltava. Então, os concursos agora, as vagas estão ficando, o pessoal está pontuando no mínimo 85%. Olha, eu quero no mínimo 85%, porque eu quero ficar nas vagas. E você, no início da entrevista, tu falou sobre que você não estava fazendo terapia, não estava
por que você falou isso? Você sentiu muita ansiedade? Você sentiu necessidade? Porque ao mesmo tempo que tu estudava muito, gerava muita pressão também, né? Ansiedade. E hoje, com rede social cada vez mais, você sente a galera toda estudando e como você trabalhava. Nem a rotina de quem trabalha e estuda não é perfeita, né? Acontece muitas coisas, muitas frustrações. Às vezes você quer estudar, sente um sono danado, né? Assim, hoje eu vou estudar. Aí chega, começa a estudar direito civil, já bate um soninho. E como que você lidou? E se você buscou apoio com algum hobby, academia, ou mesmo uma terapia, alguma coisa assim nesse sentido? Você precisou disso durante a sua jornada? Então, que nem eu falei, lá 18, 19, a querida não fez nada, só estudava. Assim, não cuidava de mim, meu autocuidado, eu tava com o cabelo horrível, tava assim, tava um caos. E eu me dei conta de que esse foi um fator que me influenciou na prova de 2019 a não ficar numa colocação compatível com tudo que eu tinha estudado. Eu falei, não, então eu vou começar a cuidar de mim. E aí eu comecei a fazer atividade física 2 vezes na semana. Não é muito, mas era o suficiente. Um dia da semana e um dia do final de semana. Comecei a fazer terapia. Comecei a ter momentos de autocuidado também, né? E coisa de mulher, fazer a unha, uma hidratação do cabelo e ter tempo assim de ficar com a minha família, um pouquinho de tempo com meu esposo, com meus enteados, com os meus pais. Eu comecei a ter um pouquinho mais de harmonia, porque era pré-edital, gente. Em pós-edital, o negócio é faca na caveira, entendeu? Não tem jeito. No pós-edital não fazia nada. Mas no pré-edital eu comecei ali a me dedicar a me cuidar. E foi muito positivo. A gente está se sentindo bem consigo. Também tive que recorrer ao auxílio de medicação, então, né? Tomei medicação para ansiedade. Que mais? Foram tantas coisas que eu tentei implementar, liberação miofascial, porque eu fico muito tensa. Eu comecei a desenvolver uma enxaqueca, a tomar muito analgésico, porque eu tinha dor de cabeça forte e eu queria estudar, não podia ter dor de cabeça, não podia ter enxaqueca. Então eu comecei a fazer essas questões auxiliares, assim, que às vezes a gente não se dá conta, mas elas têm um impacto significativo no resultado do teu estudo, né? Agora, quando saiu o edital de Porto Alegre, ele foi um edital extenso, então por um tempo eu ainda me mantive fazendo atividade física e terapia, mas dezembro e janeiro, daí eu parei com tudo mesmo, que nem eu brinco, assim, eu não tive ano novo, eu parei o ano novo, porque dia 31 de dezembro eu tava estudando até 11 da noite. Toda a minha família saíram de casa, foram comemorar com o resto dos nossos familiares e eu fiquei em casa estudando. Eu tive Covid, tava com febre, eu lembro um dia, assim, quase 39 graus de febre, eu tava estudando. Então, assim, não tinha tá doente, não tinha ano novo, eu parei tudo pra estudar, sabe? Mas no pré-edital eu vi que foi muito positivo. O único momento do meu pós-edital que eu tive um momento de autocuidado foi quando eu fui votar. Fui votar, era meu passeio. E votar foi meu passeio. E no dia anterior da prova, dia 25 de janeiro, eu tirei para ter um dia de princesa. Então, eu falei, eu quero ir pra essa prova linda. Fui lá, me arrumei, sabe? A minha mãe tava junto, a minha enteada, fiz a unha, me arrumei. E aí, dia 26 eu fiz a prova. Foi o único dia que eu realmente descansei, foi dia 25. Por quê? Eu, Vitória, me dei conta de que estudar no dia anterior não dá certo para mim. Me gera uma ansiedade, me dá aquele medo de, essa matéria eu nunca vi, deu M aqui, eu vou ter dificuldade, não vou acertar, me cansa a cabeça. Agora, se eu faço uma prova descansada, revigorada, é outra coisa, assim. Foi uma prova que eu consegui executar até de uma forma rápida. Foi um dia inteiro de prova, mas eu consegui executar de forma célere, assim, a resolver as questões, porque eu estava descansada. Então, para mim, faz muito sentido descansar no dia anterior. Tem pessoas que funcionam assistir aulão, enfim, né, ficar ali o dia inteiro estudando até de madrugada. Para mim, não funciona. Eu me dei conta com tantos anos de estudo que não funcionaria. Então, é um autoconhecimento que a gente vai criando também, né? Pessoal, vamos dar um like aqui. A 01 tá contando todos os segredos. Agora a gente vai pro dia da prova. Porque a prova de Porto Alegre foi muito difícil. E, além disso, lá tinha blocos de questões muito grandes, né? Eu acho que tinha matérias com até 20 questões, não tinha? 15, 20 questões. Não era aquelas, tipo assim, 5 questões aqui, 5 questões ali. Tinha matérias com grandes questões assim.
E foi uma prova difícil. Primeiro, como que, se você já tinha uma estratégia definida antes da prova, ou você abre a prova e decide a estratégia, ou se você define antes. Outra também, como que você lidou com as questões difíceis na prova. Se você gostava de pular, se você fazia alguma marcação e voltava, ou a prova era rápida, você já, não, tá difícil, eu já vou fazer logo, depois, se der tempo, eu volto. Então conta pra gente se você já tinha uma estratégia definida, como que você lidava com as questões difíceis, e se você fazia alguma marcação, pulava, você já resolvia na hora. Então, uma vez me deram uma dica de tu começar por uma matéria que tu tenha muita confiança, que tu te saia muito bem. Então, essa foi minha técnica de fazer as questões de direito tributário, né, de legislação tributária, porque eram matérias que eu sentia uma confiança maior em mim. Depois, português, porque eu tenho que estar com a cabeça descansada para ler o texto, para fazer interpretação de texto. E aí depois eu ia resolvendo a prova na ordem mesmo, tá? Não tinha muita técnica. Agora, quando, né, de ordem de prova, era isso, era a matéria que eu tinha uma autoconfiança maior e português. Depois eu não tinha uma ordem, até porque eu ia ter que decorar essa ordem, e isso toma espaço no teu cérebro que eu não tinha muito mais para gastar com tanto conteúdo que eu tinha que memorizar. Então, o que eu fazia? Quando não estava conseguindo resolver uma questão, eu pulo. Por quê? Também é uma técnica que me ensinaram. Tua cabeça vai seguir processando. Deram aquele exemplo, eu não tô lembrando o nome dele e daqui 1, 2 horas te surge. Wilson, né? Então, isso também acontece. O teu processador, ele vai seguir procurando aquela resposta que se um dia tu viu aquela matéria, vai te surgir. Então, essa técnica, assim, eu adotava de calma, deixa a ansiedade de lado. Outra coisa, quando eu tô muito cansada na prova, eu saio, vou no banheiro em momentos específicos. É lógico, tu não vai conseguir marcar no gabarito, não vai no banheiro, não aguenta, faz xixi na calça se precisa. Agora, tu tá com tempo, tu tá fazendo a gestão do tempo da tua prova, vai no banheiro, dá uma respirada, molha a nuca, sabe? Tomar uma água. Essas paradinhas eu fazia, porque é uma prova que tinha 2 turnos, né? Manhã e tarde. Eu cheguei cedo na prova, eu gosto de pesquisar também o local, eu acho isso importante, tu saber onde é que vai ser tua prova, tu chegar antes, tu tá descansado, tu não tá com aquela ansiedade de chegar em cima do laço, tu organizar teu material antes, teu lanche, que não é um lanche que vai sujar a prova, por favor, né? Tu vai colocar no sanguinho transparente algo que não vai melecar nada, não vai correr esse perigo. Então, essas eram técnicas também que eu adotava, ir pra prova descansada, saber o local, chegar antes, não ficar olhando o conteúdo antes, troca uma conversa. Sempre meu esposo e minha mãe, e às vezes meu pai me acompanhavam nas provas, então eles iam com cadeirinha de praia. Nesse dia foi minha mãe e meu esposo ficaram me esperando ali o tempo da prova, sabe? Então isso tudo corroborou para eu conseguir executar. E é lógico, eu já tinha feito tanta questão que é difícil tu ver algo que é completamente novo. Uma hora vai esgotando a criatividade do examinador, porque já tem tanta prova de concurso para tu fazer e eu já estava estudando, né? Somando os períodos aí desde 2015, eu já tinha feito muita questão, era difícil aparecer algo muito novo para mim, a não ser que seja um conteúdo que eu não estudei. Por exemplo, teram 20 questões, eu acertei 18. As 2 que eu errei foram matérias que eu não vi, que era o Python e linguagem R. O resto que eu vi, eu acertei. Porque eu tinha feito tanta questão, eu tinha memorizado já, eu já sabia. Agora, o que eu não estudei, não tinha como acertar. Chute, eu não sou boa. Isso daí eu já me convenci também, eu não sou boa em chutar. Sabe, aquela pessoa desastrada no chute? Sou eu. Então aí eu sabia que eu tinha feito 18 de 20, porque eu tinha certeza do X que eu tinha marcado. Melhor não marcar E o que você acha, né? eu tinha Eu certeza do que acho eu a tinha D é marcado. melhor marcar bola. Não sei chutar, não sei chutar. Engraçado, em São Leopoldo, por exemplo, que eu falei que eu errei só uma, tava meu pai e minha mãe paradinho na frente da prova, me esperando de cadeira de praia. Eu saí e falei, errei uma. O chute, porque as outras eu sabia, eu tinha estudado. Agora que eu chutei, eu errei. E dito e feito, eu errei é que eu chutei. Porto Alegre é a mesma coisa. O que eu não estudei, o que eu chuto, olha, o azar não tem sorte, sabe? Não tem. Agora, se eu estudei a matéria, eu tenho firmeza ali na resposta, e eu saio e digo, não, isso daqui eu acertei. Pode ter alguém discutindo comigo, eu vou falar, minha resposta tá certa. Eu já vi isso daqui inúmeras vezes, tá batido. E é certo. Tanto é que, assim, até na plataforma de mentoria, às vezes tinham pessoas que ficavam melhor do que eu ali na resolução de questões. Eu pensava assim, quem é o Schwarzenegger? Porque eu já vi tantas vezes isso daqui que tem alguém melhor
melhor que eu, essa pessoa merece entrar, porque eu já vi inúmeras vezes esse conteúdo aqui já tá tão batido para mim, sabe? E na prova foi isso, ela foi um resultado de tudo que eu tinha estudado, de todas as questões que eu tinha feito, de todos os PDFs que eu tinha lido. Então, não foi uma prova que eu achei tão difícil, tanto é que a minha distância para o segundo colocado foi significativa em pontuação. Agora, de cabeça, eu não lembro, porque a prova faz um ano, né? Dia 26 de janeiro vai fazer um ano. Mas foi uma distância significativa em pontuação, a gente não ficou próximo. Porque eu tinha estudado muito, assim, era a minha prova, sabe? E o que você considera, para a gente terminar aqui, ó, tenho certeza que você falou aí dos seus pais, né, que te acompanhava. Eu tenho certeza que é um orgulho para todo mundo que viu essa jornada de perto, né? Hoje você pode voltar a encontrar os amigos, a participar dos eventos novamente. A aprovação para a área fiscal é uma. Além de ser legal ser auditor fiscal, te dá a possibilidade de ter um trabalho diferenciado, né? Muitas vezes você tem uma rotina diferenciada, inclusive até o pessoal gosta muito da área fiscal porque tem possibilidade maior de um trabalho em casa, híbrido, essas coisas também. E mandar uma mensagem aí para os seus familiares, eu tenho certeza que ele é um orgulho, e você está sendo muito orgulho para eles, né? E para a gente terminar, eu separei aqui, você falou muito de autoconfiança ao longo da nossa entrevista. Essa autoconfiança, ela foi adquirida durante esse processo? E quais dicas que você pode dar para quem está estudando há muito tempo, está tendo um montão de concurso da área fiscal, bate aquela ansiedade de não conseguir aprovação? Eu queria que você falasse dessa autoconfiança e para a galera que está estudando há muito tempo e está aí bastante ansiosa com os concursos que estão acontecendo agora em 2026. Eu vou começar pela questão da autoconfiança. Eu pensava assim, ó, tu não precisa ser um gênio para passar em concurso público, tá? Tu precisa ter disciplina, foco e te sacrificar. Te sacrificar por aquele objetivo. Tu não precisa ser um gênio, eu não sou um gênio. Eu tenho aquela facilidade de memorização de lei em razão de 6 anos de faculdade. Na UFPEL são 6 anos. Mas é isso, eu tinha dificuldade com todo o resto. Então, assim, não precisa ser gênio, mas precisa ser disciplinado. Então, tu pensa assim, tem uma frase que eu gosto muito que o trabalho pesado ganha o talento quando o talento não trabalha pesado. Então, eu pensava assim, eu vou trabalhar muito pesado e eu vou vencer o talento que nesse momento está descansando. E eu tô aqui me esforçando. Então, eu ia trabalhando a minha mentalidade com a terapia, com o apoio da minha família, sabe? Eu sempre me dizia que eu era capaz, eu nunca me permiti dizer que eu não era capaz. Eu celebrava muito quando eu tinha ido bem num caderno, eu pensava, olha aí, vai dar certo, sabe? Me reafirmava muito. E tem a questão de que eu pensava que era uma vez eu também ouvi que é uma fila, né? Concurso público é uma fila. Então aqueles que estão muito bons, eu saí da fila. Olha aí, eu tava muito bem, eu tava com 90% e eu saí da fila e as pessoas vão saindo e uma hora vai chegar a tua vez. Então, além disso, tem essa paciência, tem a tranquilidade que uma hora vai chegar a tua vez, sabe? Vai chegar teu momento e vai ser tão bom quanto foi e está sendo para mim, né? E só mais uma questão que tu me perguntou da área fiscal, porque eu escolhi também, eu esqueci de falar. A área fiscal, em regra, é uma fase, tá, gente? Então, eu gosto muito de saber, assim, fui bem na prova, vou entrar, não fui bem, bola pra frente. Áreas de concursos grandes que remuneram bem, às vezes são 3, 4 fases. Então, tu vai ficar lá 2 anos em torno daquele concurso. Eu não tinha essa paciência. Talvez você tenha, talvez eu me culpe um dia por não ter, por querer ser uma magistrada. Não que eu queira no momento, mas vai que me surge a vontade, né? Enfim, eu queria algo mais rápido. Eu era muito de ter saber cara crachá. Foi bem, passou, entrou, pum, né? De não ter muitas fases. Em relação à minha família, como eu te falei, eu sou a única concursada do lado materno e paterno. A minha família paterna era super humilde, assim, né? E eles sempre me apoiaram no estudo. Então, uma época eu ia sair, eu estava em escola particular e iam ter que me tirar porque a gente não tinha condição financeira. Eu ganhei uma bolsa no colégio. Meus pais se esforçavam para pagar o inglês para mim, que eu até vou indicar um material de inglês depois. Eles se esforçavam muito pelo meu estudo, então eu era muito cobrada pelo meu estudo. E eu pensava que eles estavam deixando de fazer coisas para eles para me dar a oportunidade de estudar, que eles não tiveram. Quando eu entrei na faculdade, a minha mãe não tinha ensino superior, porque ela estava me priorizando e o meu irmão. Então, assim, eu tenho muita gratidão porque eles me ensinaram,
construíram esse valor do estudo em mim. E o meu esposo, a história dele também é parecida, também saiu de uma família mais humilde e construiu aí a independência financeira dele com o estudo, indo atrás, sabe? Com nada de mão beijada. Então eu tenho isso a agradecer para eles. Muito obrigada por terem me dado esse valor que eu carrego até hoje comigo, de se esforçar, de estudar, de ir atrás do que deseja, de nunca desistir. Muito obrigada, mãe, pai. E é o meu esposo que, assim, é minha dupla, meu time me carregou, assim, de fazer meu planejamento durante muitos anos. Eu só tenho a agradecer e hoje a gente está podendo curtir a vida, a gente vai tirar férias agora em abril, vamos fazer uma viagem, finalmente, que a gente nunca, né, tem a possibilidade de viajar juntos, de aproveitar a vida. As minhas amigas, muitas eu acabei me afastando, mas muitas permaneceram comigo, me incentivando, entendendo a minha ausência, sabe, me mandando mensagens de muito carinho e hoje eu posso encontrar elas, né, sair para tomar um suco, para ir para passear e visitar. Agora eu vou visitar uma amiga minha na Alemanha, que é minha comadre, que mora em Berlim. Então, um abraço gigantesco para ela, que sempre me disse, amiga, mesmo com todo o teu estudo, tu conseguiu estar presente. Eu fazia o esforço de tentar estar presente numa mensagem de WhatsApp, sabe, numa ligação, quando eu conseguia, e eu tive essa compreensão delas. Então, é importante que teu ambiente, o ambiente do concurseiro, que deixe pessoas que te incentivam, que vibram por ti, que querem teu bem, que querem te ver chegar no lugar que tu almeja, sabe? E eu tive muita fé também, sempre orando, sempre pedindo a Deus, que para mim faz muito sentido, né, essa fé que eu tenho. E é isso, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quero indicar também o material do meu amigo Leandro Couto para inglês, que eu acabei falando do curso, mas ele faz resumos para inglês, que é o Resumo Inglês. É um colega maravilhoso, super esforçado e que entende muito do material que ele elabora. E te agradecer a oportunidade de estar aqui, de compartilhar a minha trajetória, o quão difícil foi, não foi fácil, o quanto eu tive que sacrificar e tentar ajudar quem já esteve na minha posição, quem está aí há 10 anos, né, tentando, quem está na fila. Eu sei que a jornada não é fácil e no que eu puder auxiliar e dar de dica, eu tô aqui, né? Tem o meu Instagram, depois eu vou deixar para vocês, me sigam lá e peçam alguma ajudinha que eu tô sempre à disposição. Pessoal, eu vou deixar o Instagram aqui da Vitória na descrição do vídeo, mas lá no Tec Concursos vai ter uma collab, que a Vitória vai estar lá no Instagram do Tec Concurso, vai estar em collab, e só clicar lá que vocês vão ver a Vitória, aí vocês vão ver lá o Instagram dela em collab com o Tec Concurso. Aqui, o Tec Concurso tá te mandando um forte abraço da toda a equipe do Tec Concurso. A gente fica muito feliz, são muitos aprovados usando a plataforma. E o objetivo aqui do podcast é trazer vocês para dar incentivo, apoiar as pessoas que estão estudando. A gente sabe que é uma jornada difícil, são muitas horas dedicadas, e às vezes a gente entra mais na plataforma do Tec do que em rede social durante essa fase, né? Tenho certeza que você até se divertia ali nos comentários, nos fóruns. Tá rindo de quê, Vitória? Não, tô vendo um comentário aqui engraçado que alguém postou. O Tec Concurso vira a nossa rede social. Comentários porque eu não tinha rede social. Eu excluí minha rede social para estudar, e aí é bem isso, a minha diversão eram os comentários dos alunos. E tem alunos que fazem comentários excelentes. A minha diversão veio daí. Eu ri porque eu me identifiquei com o que tu falou. Porque eu não tinha rede social, para não ficar me comparando, e a minha rede social era o Tec. Então, muito obrigado. Fica com Deus aí. E manda um abraço para toda a família, Vitória. Obrigada, Wilson. Um abração para você. Valeu.